palavra do Salmo 116, 12 e 13, assim nos saúda. O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Somente isso nós podemos fazer, receber aquilo que Deus nos dá e invocar o seu nome. Nesta noite de Quinta-feira Santa, que nós estamos aqui para receber sua palavra e a ceia do Senhor, eu desejo a todos vocês uma boa noite, bom culto, sejam bem-vindos aqui. Podem tomar assento, vamos nos preparar para o primeiro hino. Você também de casa, seja bem-vindo. Compartilhe essa live para que outras pessoas também possam ouvir a palavra de Deus. Assim cantamos, Em Nada Ponho a Minha Fé. Também está no inário, número 161. A fé, senão na graça de Jesus. Redentor, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, na sua graça de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando clarinha o fim soar, e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim nós nos reunimos em nome e na presença de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Feche seus olhos para termos uma palavra de confissão de pecados. Nosso Senhor, nós confiamos em Teu poder e ainda assim, volta e meia, estamos cheios de medo. Nós cremos na Tua palavra, mas sempre de novo tememos o amanhã. Ó Senhor, livra-nos da nossa culpa, com a qual nos sobrecarregamos. Perdoa as iniquidades que nem sequer reconhecemos. Ouve o nosso pedido quando assim cantamos, tem, Senhor, piedade. Por piedade, tem, Senhor, piedade, tem, Senhor, piedade. No Salmo 86, assim lemos, pois Tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em bondade para com todas as pessoas que Te invocam. Por causa dessa certeza, nós podemos entoar glória a Deus nas alturas. Entre nós.
Convido a comunidade a acompanhar o texto bíblico do Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 12 a 26. A página 57 do Novo Testamento. Marcos 12, 12 a 26. Perdão, Marcos 14. Marcos 14, 12 a 26. Isso. E no primeiro dia dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta, onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor. Vamos entoar agora o hino Nem Só Palavra é o Amor, número 170, primeira e segunda estrofe, nos preparando assim para a pregação. Nem só palavra é amor. Jesus veio ao mundo, o amor encarnado, por todos nós. Nem só palavra é a paz, é palavra unida à ação. Jesus deu a vida, o sangue da aliança, o signo da paz para o mundo infeliz. Palavra de Apocalipse, capítulo 19, conforme aqui indicado, versículo 9. Bíblia da Igreja, página 275. Depois vocês deixam aberto aí no Apocalipse, que vamos olhar mais alguns textos aí do livro. Livro de Apocalipse, livro da Revelação. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados
a ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Até aqui a leitura de hoje. Quinta-feira Santa, noite da ceia do Senhor. Tudo indica que foi na Quinta-feira Santa, na quinta-feira à noite, que Jesus fez a sua ceia de despedida com os discípulos. Sempre nos cultos da Quinta-feira Santa, um dos temas é a ceia do Senhor. Outras vezes é o lava-pés, toda a questão da vivência também, do amor, da humildade. E o texto que nos vem hoje é esse texto aqui do Apocalipse. Apocalipse 19, 9. Então me falou o anjo. Algum anjo falou contigo hoje? A gente deve levar a sério a palavra dos anjos. E segundo o Novo Testamento, os anjos, eles estão aí. E eles falam conosco. Mas não assim, das nuvens. Os anjos, conforme o Novo Testamento, sempre são pessoas enviadas por Deus, ou que vêm com a mensagem de Deus para nós. E João, que escreveu o livro de Apocalipse, ele estava na ilha de Patmos, isolado, e este anjo vem até ele e faz algumas revelações. E estas revelações ele registra. O anjo falou. Queira Deus que nós saibamos identificar quando um anjo de Deus fala conosco. Para identificar quando um anjo de Deus está falando conosco, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Senão não saberemos que é um anjo de Deus. Falou o anjo: escreve. Escreve. O escrever tem um significado de permanecer, perdurar. Se não tivesse escrito, nós nada saberíamos do que este anjo falou para João. E quando Deus manda o anjo dizer a João: escreve, ele quer que essa mensagem permaneça. Ele quer que essa mensagem chegue até cada um de nós. Hoje, aqui 2000 anos depois, temos nós a oportunidade de ouvir o que o anjo pediu para que João escrevesse. Escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurado. Somos nós bem-aventurados, porque é um privilégio poder estar aqui na Quinta-feira Santa recebendo esta palavra de Deus. Bem-aventurado no grego é makairos, que significa feliz, afortunado. Uma pessoa bem-aventurada é alguém feliz, é uma pessoa afortunada. E aqui diz que é uma pessoa afortunada, é uma pessoa feliz, é um bem-aventurado aquele que é chamado às bodas, é chamado a ceia das bodas do Cordeiro. Fui olhar no Apocalipse para ver onde mais aparece a palavra bem-aventurado. Convido você a voltar lá no início da carta do Apocalipse. Capítulo 1. Aparece no Apocalipse somente 7 vezes bem-aventurado. E cada vez que aparece o bem-aventurado no Apocalipse, ela traz alguma novidade para nós. Acharam aí? Apocalipse 1, versículo 3.
Convido a comunidade a ler esse versículo. Podem ler ele? Versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Não disse que vocês são bem-aventurados? O que está dizendo aí? Que bem-aventurado é quem? Quem lê, ouve e guarda. Vocês já leram? Vocês estão ouvindo? E está com vocês agora guardar as coisas que estão escritas, porque o tempo está próximo. Ok, vamos para frente um pouquinho. 14, capítulo 14. Então esta é a primeira vez que apareceu. A segunda vez, 14, versículo 13. Acharam aí? O que diz aí? Vamos ler juntos? Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Quem é bem-aventurado aqui? Os? Não são todos os mortos que são bem-aventurados. Diz aqui, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Estes podem descansar, e as suas obras, aquilo que realizaram na vida, está guardado pelo próprio Senhor. O Apocalipse diz mais. Olha só, 16, 15. 16, 15. Na outra, logo adiante ali. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Aqui diz que bem-aventurado é aquele que vigia e que guarda. E fala das suas vestes. Quando eu ouvi esse texto, eu logo me lembrei daquele jovem que estava acompanhando a crucificação de Jesus, e diz que ele ficou tão apavorado que largou as suas vestes e saiu desnudo correndo. Aqui ele está dizendo, sejam vigilantes, para vocês não serem envergonhados, para não ser pego de surpresa como aquele jovem que ficou todo apavorado diante do que ele viu que ia acontecer com Jesus. E saiu correndo. Não saiam correndo desesperados. Vigiem, estejam montando guarda, esperando a vinda do Senhor. Essa é a terceira bem-aventurança aqui no Apocalipse. E a quarta é o texto da nossa pregação. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. E depois do nosso texto, que está bem no meio, 7, 3 antes e 3 depois. 20, versículo 6. A quinta vez que aparece bem-aventurado. 20, versículo 6. Acharam aí? Vamos ler juntos? Bem-aventurados e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele
os 1000 anos. Aqui diz, bem-aventurados aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Que ressurreição é esta? O Apocalipse fala da primeira ressurreição e da segunda ressurreição. Ele fala da primeira morte e da segunda morte. A primeira é a terrena, morte. A segunda é a morte eterna. A primeira ressurreição é aqueles que nascem na fé. Aqueles que nascem agarrados a Jesus Cristo, o ressuscitado. Este já ressuscitou para uma nova vida. Este já ressuscitou para a esperança. Este ressuscitou para uma vida com Deus. Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado aquele que está na fé. Vamos ver a sexta. No versículo 7 do capítulo 22. Mais para frente um pouquinho. Aqui no 22 tem duas bem-aventuranças. No 7... Não, 22, 7. O último capítulo do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Ali diz, no 7. Acharam? Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado aquele que guarda. Já lá no primeiro, a bem-aventurança disse que era importante que a gente, além de ouvir, ler, guardar. E aqui ele vem no último capítulo e diz, bem-aventurado aquele que guarda. E por última vez que aparece o bem-aventurado, versículo 14, 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Bem-aventurados. Aqui diz que é bem-aventurado aquele que continua a sua vida com Cristo, purificando ela, como diz aqui, lavando as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ou seja, deixando que a obra de Cristo purifique a sua vida. Sempre que a gente vê aqui no Apocalipse as bem-aventuranças, bem como também no restante do Novo Testamento, essa palavra está aí para gerar atitudes de esperança, de paciência duradoura. Porque Deus sabe que na vida nós temos lutas. E para enfrentar as lutas da vida, precisamos de esperança e de paciência, uma paciência duradoura. É por isso que as bem-aventuranças sempre ligam a nossa vida presente, também com a vida futura. Porque a vida com Deus já no presente traz coisas maravilhosas. Mas na vida presente a gente tem coisas terríveis. E por isso ainda somos chamados a olhar para a vida futura. Os bem-aventurados, eles, por tudo aquilo que já viram e ouviram, agem, esperam, permanecem vigilantes, como diz os textos que nós vimos. Eles permanecem firmes e fiéis, até que virá o que foi prometido. Bem-aventurados, eles praticam aquilo que receberam. Eles guardam, diz os textos, eles lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, eles vigiam, eles têm parte na ressurreição, eles leem, eles ouvem. Uma série de verbos que mostra que o cristão tem toda uma vida ativa. A sua fé não é algo distante, mas é bem concreto para a vida presente. Escreve,
Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Agora vamos olhar um pouco mais para o nosso texto. Aqui está dizendo que nós somos bem-aventurados por ter sido chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Ouvimos o texto da leitura bíblica. Se vocês prestaram atenção, ali está narrado, naquele texto de Marcos 14, todos os acontecimentos ali que antecedem a realização da ceia de Jesus com os seus discípulos. E aí, eles vêm e perguntam para Jesus onde que vão passar a Páscoa, e Jesus manda eles procurar uma pessoa, eles vão, e se a gente observa bem o texto, na verdade, eles não preparam nada. Porque tudo está preparado. Tudo está preparado. Porque o próprio Jesus se antecipou e já mandou dizer, ó, lá tem uma pessoa, já tem um lugar, já está tudo certo, já, é só nós ir lá. Mas os discípulos foram lá conferir. Precisavam ir lá conferir. Também hoje, nós estamos sendo chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Está tudo preparado. É o próprio Jesus que instituiu a ceia. É dele a ceia. É ele que nos dá todas as coisas. É ele que nos chama a fazer parte da comunidade. É ele que nos entrega o seu corpo e o seu sangue para o perdão dos nossos pecados. A Quinta-feira Santa quer nos lembrar que nós estamos sendo chamados por Deus a nos unir com ele numa obra que ele já fez por completo por nós. Nós só precisamos deixar que ele tome conta de nós. Estamos sendo chamados. Cada dia Deus nos chama. E ele também não faz isso assim das nuvens, mas ele nos chama para fazermos parte da sua obra através de pessoas, familiares, pessoas no trabalho, na comunidade. O chamado de Deus vem a nós, sempre por meio de alguém. E aqui diz que nós somos chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Fui ouvir uma pregação de um outro pastor, me chamou muita atenção. Ele falou muito bem sobre esse texto. Mas uma coisa ele não mencionou, deixou fora desse pequeno versículo. Isso me chamou muita atenção. Como é o ser humano? Nós, como seres humanos, queremos tomar o lugar de Deus. Não queremos deixar ele fazer tudo. Não queremos deixar ele conduzir a nossa vida. Não queremos deixar que Jesus nos salve. Não queremos deixar que a sua palavra nos transforme. Nós sempre estamos querendo fazer alguma coisa. E para nós poder fazer, a gente tem que tirar Deus de lado. E ao deixar esta palavrinha fora, me chamou muita atenção que aquele pastor, com isso, estava deixando Deus não agir como Deus quer agir conosco. Vocês arriscam dizer qual seria essa palavra? Aqui do texto? Nós vamos ter hoje à noite. Nós vamos participar. Ele não falou da ceia. Olha só como é que você pode pregar um texto. E isso eu estou dizendo para nós pastores, que nós às vezes nos equivocamos. Somos pecadores, assim como os membros da comunidade. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Nós estamos sendo chamados à ceia. E como é que a gente vai falar da palavra de Deus? Tirando isso fora. Se nós tiramos a ceia fora, sobra o quê? As bodas do Cordeiro. Com isso nós não deixamos Deus falar conosco. O que é as bodas do Cordeiro? As bodas do Cordeiro na Bíblia é a festa de Jesus
com a sua noiva. Lá Mateus 22 vai dizer que o noivo preparou uma festa das bodas. E lá tinha convidados que não eram dignos, que estavam lá, que não estavam com as vestes que haviam recebido, queriam chegar no reino com a sua própria roupa. Diz que as bodas é a festa de Jesus com a sua noiva. E a noiva de Jesus é a igreja, é o povo de Deus. Como diz a carta de Pedro sobre quem nós somos. Ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A ceia das bodas do Cordeiro, ela acontece com estas pessoas aqui. O povo que é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Cada um de nós está sendo chamado a fazer parte deste povo e participar da ceia das bodas do Cordeiro. Esta festa que Jesus tem preparado é para o seu povo escolhido, para o seu povo chamado. Ninguém tem uma vida com Deus sem antes ter sido chamado por Ele. Nós gostamos, como seres humanos, de dizer que nós temos livre-arbítrio. E temos livre-arbítrio. Mas temos livre-arbítrio nas coisas do mundo, jamais nas coisas da salvação. Nas coisas da salvação, ou é conforme Deus estabeleceu, ou não é. Ninguém se salva a si próprio. Nós precisamos ser salvos por aquilo que Jesus Cristo fez. E aquilo que Ele fez, Ele nos chama a nos apropriar disto. Somos chamados à ceia das bodas do Cordeiro, nação santa, povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus, a receber a sua ceia, que é tão simples, tão simples. Os nossos banquetes de aniversário, ou nas festas, são muito mais requintados, são muito mais pomposos. E a ceia aqui, pedacinho de pão, um golinho de vinho, todos bebendo do mesmo cálice, recebendo o vinho que foi esmagado de muita uva, criando uma unidade, algo precioso, através do qual Jesus diz aqui, ó, comam, isto é meu corpo, bebam, isto é meu sangue, eu quero estar contigo, em meio às tuas lutas, em meio ao cuidado do sogro, em meio ao cuidado de um pai, de uma mãe doente, em meio às dificuldades com um filho desempregado, em meio às dificuldades com uma esposa reclamenta, em meio às dificuldades com um marido impaciente, Jesus vem e diz aqui, ó, eu morri por ti, coma, beba, este é o meu corpo, eu sei para o perdão dos teus pecados. Procura conhecer as tuas fraquezas, aceita elas, lute contra elas. Você é um bem-aventurado, porque tu foi chamado a fazer parte do reino de Deus. Eu te batizei, chamei-te pelo teu nome. E aí, João aqui termina dizendo, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Deus nos chamou
a ceia das bodas do Cordeiro. São estas as verdadeiras palavras de Deus. Nós, como evangélicos luteranos, gostamos de dizer que a ceia é o resumo do Evangelho. Porque nas palavras de Jesus, que nós aqui em conjunto sempre lemos para instituir a ceia, ali está dito tudo, de forma resumida, o que é a obra de Deus por nós. Prestem bem atenção. Hoje, quando vamos ler de novo as palavras que institui o corpo e o sangue de Jesus. Ali está, nessas palavras, está sendo dito de forma resumida, tudo que Jesus Cristo fez para nós. Por nós. E hoje, na quinta-feira, é o dia desta festa. De nós celebrarmos a ceia das bodas do Cordeiro. Amanhã, sexta-feira santa, vamos lembrar a morte de Jesus. Esse que nos deu a sua ceia será lembrado. Amanhã, o seu sofrimento e a sua morte. E no domingo vamos lembrar a sua ressurreição. Porque esse Deus que fala conosco, ele vai à morte sim, mas não pode ficar lá, porque ele é Deus. E de lá ele saiu e ressurgiu. E nos chamou a fazermos parte da sua ceia. E aqueles que aqui já participam, se preparam para o grande banquete no reino de Deus, onde o próprio Jesus estará presente. E irá nos servir. Ele próprio, com a sua presença visível. E aqui e agora, de forma visível, sob o pão e o vinho. Que Deus nos ilumine, nos fortaleça. E que nós sempre de novo pensemos como podemos melhorar a nossa comunhão com o povo de Deus, na comunhão com o Senhor. E assim testemunhar para aqueles que estão em meio às lutas da vida. Amém. Então, antes de nós cantarmos agora o próximo hino, convido para uma palavra de oração. Me foi passado aqui alguns pedidos pelo Alfredo Schmidt, sogro do Zig, né, que está também com dengue e enfermo. A Daniela, a filha, que esperando a chegada da neta, né, da bebê. Então, motivo de alegria e tristeza também na família, né. Vamos pedir por todos. Mais algum pedido? Vocês gostariam de lembrar de alguém? Então, nos coloquemos em pé para essa palavra de oração. Oremos. Senhor, nesta noite em que nos lembramos o teu sacrifício por nós, nós pedimos. Acolhe o nosso clamor pelas pessoas que sofrem, vítimas de tantas desgraças, perto e longe de nós. Lembra-te dos doentes, especialmente de Alfredo Schmidt, que sofre com a dengue, e também por causa de uma queda, que tu possas estar com ele, Senhor, fortalecendo especialmente os seus familiares neste momento de cuidado para com ele. Lembramos também a Daniela, a filha do Sig, da Rose, que está internada, aguardando a chegada da Liz. Que a Liz possa vir ao mundo com saúde e que tudo ocorra bem também com ela e com a sua mãe. Abençoe, Senhor, a vida desta criança. Que todas essas pessoas que aqui mencionamos e demais pessoas de nossa comunidade, também a Avelina, que está com dengue, todos os demais, que possam encontrar socorro e auxílio, que experimentem a tua mão curadora. Cuida, Senhor, de nossos corações, que não nos desviemos de tua santa palavra, assim como ouvimos nesta noite, que a possamos guardar fundo em nosso coração e praticá-la em nosso dia a dia. Que o teu amor demonstrado na cruz seja para nós motivo de alegria e esperança. E tudo mais que está em nossos corações, nós agora oramos em conjunto, assim como tu mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino,
o poder e a glória para sempre. Amém. E agora entoemos esse hino, primeira, segunda e sétima estrofe. A comunidade pode tomar assento, assim nos preparando para a ceia do Senhor. E você que nos acompanhou de casa, até amanhã, nossa próxima live, e que Deus também abençoe a tua noite. Amém. Cantemos. Precisas falar com Jesus, tu a solidão. Ele faz o convite, ele espera por ti, não o buscarás em vão. Ele estende a mão aos que vivem sem paz, pois compreende a sua dor. Aos cansados e aflitos convida a chegar, seja qual seu fardo for. Meu irmão, tu precisas falar com Jesus, tu precisas de comunhão, convivendo com Cristo e o povo seu, vencerás a solidão. Assim nos dizem as palavras também que ouvimos